Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa do Desenvolve Vale. Aqui nós buscamos sempre trazer informações importantes para o desenvolvimento, para as pessoas que estão buscando investir, estão buscando inovar, enfim, vários assuntos, várias temáticas, sempre colaborando com o desenvolvimento. E hoje eu vou falar de um tema extremamente importante. Todo mundo conhece, mas eu sei que tem muitas dúvidas sobre o consórcio, especificamente de imóveis. Vamos falar um pouquinho de todos, mas vamos dar uma ênfase para o de imóveis. E eu trago aqui, eu não tenho dúvida, o maior especialista de consórcio de imóveis pela trajetória, Fernando Janjop, CEO da Porto Vale. Fernando, prazer tê-lo aqui, viu? Kiko, muito obrigado, estou muito feliz e tudo que eu puder colaborar, conte comigo. Fernando, você eu sei que é uma referência aí, né? Porto Vale tem feito aí um trabalho aí de levar os sonhos, né? Porque quando você vende uma carta de consórcio, você está levando sonho para as pessoas, né? Sim. E me fala um pouquinho, você hoje está focado, sua história, no consórcio para imóveis. Sim. Na verdade, até o ano de 2003, eu trabalho há 28 anos com consórcio. Tá. Até o ano de 2023, eu trabalhava muito forte com o consórcio de automóveis, o consórcio de motocicleta, mas em 2002 para 2003, a Caixa Econômica Federal liberou o uso do fundo de garantia para os consórcios de imóveis. E ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, esse negócio vai crescer muito. E comecei a investir, mudei a estratégia comercial e comecei a trabalhar focado no consórcio imobiliário, que hoje é 95% das vendas da Porto Vale. Perfeito. E para quem está nos assistindo, qual é o melhor perfil ou o melhor momento para uma pessoa adquirir um consórcio de imóvel? Na verdade, o consórcio ele é um planejamento de compra. Então, é como se fosse uma poupança forçada. Então, a pessoa que tem um recurso, além de todos os seus custos fixos, ele já é um cliente potencial para o consórcio. Claro que cada um dentro das suas proporções. Perfeito. Às vezes é a aquisição do primeiro automóvel, às vezes da moto, ou às vezes do próprio imóvel. Então, toda a classe social, desde que tenha uma sobra de renda, ele pode já ser um potencial cliente do consórcio. E o consórcio, a pessoa, vamos imaginar, ela compra, todos têm o mesmo prazo, tem um valor mínimo de carta de crédito? Ele vai variar muito. Tá. Então, ele tem o consórcio de automóvel, por exemplo, ele tem planos de 80 meses, ele tem planos de 60 meses, ele tem planos de até 120 meses para o consórcio de automóvel. No imóvel, o prazo máximo seriam 200 meses, 17 anos, Tá. Mas eu tenho prazos de 180 meses, mas o mais comercializado é sempre o maior prazo, porque a parcela ela é menor. Tá. E dentro dessa expectativa, a pessoa ainda não tem um imóvel, ela compra a carta, vai já fazendo uma poupança e o consórcio ele é contemplado por sorteio ou lance? Por sorteio ou lance. Tá. Você já está sabendo Não, tudo estou de sabendo, eu consórcio. estudei um pouquinho. Sorteio lance, mas, por exemplo, ele entrou lá num de 180 meses. Ok. São muitas pessoas que concorrem no mesmo grupo? Os grupos eles têm um limite de participantes. Tá. Os de 200 meses, por exemplo, nós temos até 900 participantes que participam deste grupo específico, mas também é muito variável. Porque quanto mais participantes eu tenho no grupo, eu tenho mais contemplações também. E se é um grupo que eu tenho menos participantes, eu tenho menos contemplações. Por exemplo, um grupo de 200 meses que eu tenho 400 participantes. Certo. Eu vou ter 2 contemplações por mês. Um grupo de 200 meses que eu tenho 800 participantes. Eu vou ter 4 contemplações por mês. Certo. Então, existem muitos grupos de formatação, de formatações distintas, né? Mas o básico é isso. Fernando, e o que difere hoje o cidadão ir para o financiamento bancário ou optar por uma carta de consórcio? Boa. A aquisição do imóvel, focando aqui no imóvel, que é o assunto principal, ele tem a opção de comprar o imóvel à vista,
financiado ou através do sistema de consórcio. Quando eu coloco financiado, eu estou englobando construtoras também, porque você acaba financiando mesmo após a entrega das chaves ali, quando está em construção. Então, quando eu vou partir por um financiamento bancário, eu tenho juros muito altos. Hoje os juros eles ficam na casa de 8 a 10% ao ano. E como o financiamento ele é feito num prazo muito longo, 30 anos, 35 anos, 40 anos, então o valor, o custo final deste imóvel, ele muitas vezes triplica o valor financiado. Então uma pessoa ela vai financiar 500 mil, ela vai ter um custo final de 1,5 milhão. Então é esse ponto de atenção que tem feito o consórcio crescer muito. Nesse mesmo comparativo, um consórcio de 500 mil, ele vai ter um custo final de 650 mil. Então é por isso que o sistema de consórcio tem crescido muito. Quer dizer, ele perde um pouco aquele momento da compra, porque ele não pode, ele está no consórcio, ele vai depender de sorteio ou de contemplação por lance. Isso. Né? E o financiamento bancário, o cara escolhe o momento, mas vai pagar muito mais. Exatamente. Então, é o apelo do planejamento. É o apelo do planejamento. Porque o que acontece? As pessoas não têm o hábito de fazer esse planejamento. Então, eu quero comprar um imóvel, eu preciso para amanhã. Estou dando um exemplo Aí do amanhã. Não tem jeito de comprar Tem que ir consórcio. para o financiamento. Agora, se essa pessoa há 2, 3 anos atrás, falar, opa, pera lá, quero comprar um imóvel, vou planejar a compra desse imóvel, o custo final é infinitamente menor. Perfeitamente. Muito bem, estamos conversando hoje com o Fernando, que é CEO da Porto Vale, que hoje é uma líder aí de vendas de consórcio de imóveis. Muitas informações importantes aqui para quem tem o interesse em fazer a aquisição de um consórcio. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos hoje aqui com o Fernando Giangioppi, que é o CEO da Porto Vale. O Fernando é especialista em consórcios de um modo geral, mas o de imóveis é o que você falou, né? Que você alavancou mesmo, né, Fernando? Sim. Fernando, é muito importante, o nosso programa ele é assistido por muitos empreendedores, outras pessoas também que não são empreendedoras, né? E trazer essa informação, porque todo mundo acha que conhece consórcio, eu acho que a pessoa sabe o que é, mas as possibilidades, né? De como adquirir. Se a pessoa faz uma carta ali, vamos pôr um valor aqui de 500 mil reais, um exemplo, de 500 mil reais, ela pode usar parte dessa carta como lance ou ela tem que dispor de um recurso dela? Isso é um mecanismo de algumas administradoras de consórcio. Certo. Então, e mesmo dentro de algumas administradoras, existem grupos que pode ser feito o uso do lance do próprio crédito. Tá. E nessa mesma administradora tem outros grupos que não pode se usar o lance do próprio crédito. Perfeito. Então, é uma regulamentação específica. Isso, então é sempre importante estar atento, mas em sua maioria pode sim ofertar o lance do próprio Agora, crédito. se a pessoa usar a própria carta de crédito, então lá de 500 ela vai usar 30%, 150 mil, correto? Ok. Mas isso todos podem fazer que estão naquele grupo, então a concorrência deve ser muito grande, né? Exatamente. Ou seja, e ela pode complementar, ela usa o que a carta permite e põe mais um pouco. Isso. Quando estrategicamente, quando você tem um cliente que quer uma contemplação mais rápida, isso. E aí você acaba ofertando o lance do próprio crédito, mas ele precisa ter um recurso, porque isso potencializa o percentual dele e automaticamente aumenta as chances de contemplação. Mas isso não garante em hipótese nenhuma que ele vá ser contemplado. Porque a contemplação, ela é sorteio e lance. Então, o cliente que der o maior lance vai ser contemplado. E a gente falava no primeiro bloco da diferença entre o financiamento bancário. Claro, o financiamento bancário ele escolhe o momento da compra, ele não vai depender de lance. Mas, por outro lado, ele vai ter que ter o dinheiro da entrada, né? Exatamente. Hoje, em média, os financiamentos exigem 30% de entrada. Então, o consumidor quer comprar um imóvel de 500 mil, ele tem que ter 150 mil de recurso. E hoje eu digo que a maioria dos clientes que nós atendemos não tem esse recurso. Não tem? Não tem. A minoria
tem esse recurso. Agora, quem tem esse recurso, que tem a opção de partir para o financiamento, ele pode pegar esse recurso e ofertar de lance. Então, ele não participa somente do sorteio, ele passa a participar do sorteio e do lance, aumentando a chance de contemplação. Então, antecipando essa aquisição deste imóvel. Ele fica muito mais competitivo ali para... E você falou que o financiamento bancário, a gente tem visto aí que hoje está em torno de 9%, 10%, enfim, depende do banco. Isso, renda, banco... Isso. E quais são as taxas que incidem na carta de consórcio? Legal. O consórcio, as taxas de administração também são variáveis, mas em média a taxa é de 20% nos 17 anos. 20%? Então nós estamos falando de uma taxa de 1% ao ano, 1,1% ao ano. Se dividir isso por 12, dá 0,0. Exatamente. É infinitamente mais barato do que os juros dos financiamentos. Perfeito. E é a única taxa que incide essa de 20%? Sim. E aí, dentro da parcela do consórcio, aí cada administradora tem as suas formatações, mas existe um seguro de vida que vai garantir caso aconteça alguma coisa, algo... Se acontecer, fica quitado aquele imóvel. Fica quitado, então é uma segurança para a família. Fundo de reserva, também algumas administradoras, elas utilizam de ter um fundo de reserva, mas, por exemplo, o fundo de reserva é um valor muito pequeno e ele é devolvido ao consorciado ao término do grupo. Então, mas a taxa mesmo é a taxa de administração. Tá. E essa pessoa, ao ser contemplada, ela pode comprar qualquer tipo de imóvel ou existe alguma restrição, só imóvel urbano, imóvel terminado? Quais são as restrições que teria com relação ao imóvel ou não tem restrição? Legal. O ponto principal é que este imóvel tenha toda a documentação regularizada. Então eu posso comprar um imóvel residencial, eu posso comprar um imóvel comercial, posso comprar um terreno e construir, posso construir num terreno que eu já tenho. Então existem várias possibilidades dentro do crédito imobiliário. Terreno também está permitido? Sim, sim. E depois você constrói e incorpora a casa como garantia? Exatamente. Perfeito. Então, tudo que o crédito imobiliário proporciona para o consumidor, o consórcio, ele segue a mesma linha. Fernando, e com a taxa Selic que ficou mais alta aí de uns 2 anos para trás, isso propicia muito mais vontade de se adquirir um consórcio, né? É que como os juros ficou mais alto, a dificuldade de crédito também aumentou, então abriu um espaço muito grande para o sistema de consórcio. E o que foi legal é assim, o consumidor, ele começou a fazer conta. Ele parou de olhar pura e simplesmente... A parcela? A parcela. Isso é... Porque o que muita gente olhava era assim, qual é o valor da parcela? Posso pagar essa parcela? Vou adquirir. Hoje ele falou, pera lá, qual é o valor da parcela? Essa parcela vezes o número de meses está dando um número muito alto. E aí ele foi buscar outras opções. Então, o consórcio de imóveis, ele ano a ano não para de crescer. Então, hoje, até um dado interessante, são 1.700.000 consorciados ativos no Brasil, no consórcio especificamente de imóveis. São 10 milhões e meio de consorciados, mas o consórcio de imóvel, dentro de todas as categorias, é o que mais cresce. Perfeito. Para você que está pensando em casar, está pensando em sair da casa da mãe, é uma forma de você se planejar com uma taxa de juros super baixa, que permite aí viabilidades, né? Sim. Ô, Fernando, nosso tempo acabou. Parabéns pelo seu trabalho. A Porto Vale é uma referência aí. Obrigado. No trabalho que vem desenvolvendo. Visitei suas instalações ali, realmente um sucesso. Obrigado por ter trazido um pouco e a sua muita experiência que você tem. Que legal. Obrigado, espero ter colaborado e conte sempre comigo. Obrigado. Muito bem, conversamos então com esse grande especialista, o Fernando, em consórcio de imóveis. No próximo bloco, falaremos sobre tecnologia diretamente do Parque de Inovação Tecnológica. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. De volta dos estúdios agora, aqui
no PIT, Parque de Inovação Tecnológica, e dando continuidade a uma conversa muito interessante com o Luiz Carvalho, aqui no PIT. Seja bem-vindo novamente. Karen, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Que bacana. O Luiz, na semana passada, nos explicou sobre a neoindustrialização. Esse fundo é importantíssimo e muitos empresários não sabem. No nosso país, no nosso município, e aqui estamos com o Luiz e ele vai explicar tudo pra gente. Hoje, dando sequência à semana passada, Luiz, me dê alguns exemplos de empresas que hoje estão participando desse projeto da neoindustrialização. Perfeito. Nós temos aqui no nosso ecossistema, seja presencialmente aqui no PIT ou conectado a nós, né? Felizmente, vários casos, e vou comentar um bastante recente, inclusive deste momento, a Merck Sharp Dome, uma empresa da área da saúde. Dentro dos nossos produtos corporativos, nós estamos aqui desde o começo do ano implementando e preparando toda a empresa para acessar o máximo possível desses recursos que são bons. E a gente comentou na outra edição, mas lembrando aqui, são mais de 100 bilhões de reais disponíveis. 100 bilhões. Gente, é muito importante nós enfatizarmos esse valor. 100 bilhões, que você 100 bilhões de reais. Comentou alguma coisa com a NASA. É o mesmo valor? Como Isso, que é? É um número que chama atenção, né, para a gente até se mobilizar. O orçamento da NASA, pelo menos do ano passado, foi de 25 bilhões de dólares, o que dá um tanto mais, mas muito próximo a 100 bilhões de reais. Então a gente está falando que a gente tem como se fosse a nossa NASA aqui em dinheiro para inovar no país. E o PIT tem todas as qualificações e vários projetos já nessa linha. E a gente gostaria muito de levar mais empresas porque continua tendo recurso. Ou seja, empresários, grandes empresas, precisamos linkar vocês aqui, com o PIT. Me fala sobre alguns dos projetos que vocês têm, os produtos do PIT, por gentileza. Boa, Karen. A gente tem alguns produtos corporativos, acho que nesse momento aqui 2 destaques, os principais. É o que a gente chama de inovação aberta. Então, quando uma grande empresa, vamos pegar o exemplo da Merck Sharp, quer inovar, ela pode fazer isso sozinha, mas muitas vezes, até por conta desses dinheiros disponíveis, ela pode fazer essa inovação contratando ou acessando startups de base tecnológica, universidades, e tem muita coisa boa no Brasil e no PIT. Então a gente faz esse trabalho dessa curadoria, de encontrar, né, as empresas, as startups e universidades que possam atender para que no fim do dia, tendo os interesses da empresa, que é gerar lucro, neste caso com mais eficiência e reduzindo custo. Então, inovação aberta é um dos. E a gente tem um outro produto que a gente chama de Corporate Connection, que é quando a gente passa um ano junto com a empresa, alocando a nossa equipe, junto com a equipe da empresa, preparando para que essa empresa acesse o estado da arte da inovação no Brasil. Com dinheiros do BNDES, com startups nossas, de outros ecossistemas. Então, a gente tem muito essa visão de conexão aberta em todos os ambientes aí. E quando a gente fala que o Brasil não tem oportunidades, olha aí, nós temos oportunidades e recursos. Então é muito importante, extremamente importante saber disso, Luiz. Nós temos um caso dentro desse modelo de inovação aberta, acho que é importante mencionar. Naturalmente, pela confidencialidade, a gente não pode falar os detalhes, mas uma grande empresa tinha um projeto próprio da ordem de 25 milhões de reais, que com esse modelo de inovação aberta, ela encontrou startups que resolveram o problema por cerca de 2 milhões e meio de reais. Então vocês vejam 90% de economia, e não é um caso isolado, tem outros, não tão de dinheiros assim, mas muito bons também, e a gente convida a todos a participarem com a gente, tem muita coisa boa. Olha aí a oportunidade, gente, Brasil tem sim oportunidade, tem sim recurso, e a inovação está aqui, no PIT, no Parque de Inovação Tecnológica, e não é só para os nossos municípios do Vale do Paraíba. Atenção, esse projeto é abrangente. Bom ponto. A empresa não precisa estar aqui, o que acaba acontecendo, inclusive, é depois ela acaba vindo, justamente para desfrutar mais do ecossistema, mas a gente tem projetos com a empresa fora do estado de São Paulo, fora de São José, inclusive fora do Brasil. Luiz, e se uma pessoa agora, uma grande empresa estiver nos ouvindo, como ela faz para, de fato, participar do projeto aqui no PIT? Nossa recomendação é que ela acesse o site do PIT, pitsjc.org.br, e lá tem toda a metodologia aqui, tem o Fale Conosco, e aí chega aqui e pode também nos visitar e a gente conversar.
Muito obrigada, Luiz, Obrigado generosamente por essa informação super importante a todos os empresários, grandes empresas, pequenas empresas. Venham até o Pitch, conheça todos os projetos, tem projetos para todos os tamanhos de empresa. E você agora, muito obrigada pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil. Até o próximo programa Desenvolve Vale.